Tem uma coisa muito, mas muito curiosa mesmo sobre crescer sendo vista como a aluna inteligente. Porque nem sempre isso significa que você mesma se percebe inteligente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Tenho Altas Habilidades, em que uma pessoa superdotada, eu, conto histórias de pessoas superdotadas. Essa história pode ter sido minha, pode ter sido sua, pode ter sido de alguma outra pessoa aí que tem altas habilidades. E se você quiser contar a sua história, nos mande no tenhoaltashabilidades.com. E eu sei que isso pode soar muito contraditório para quem olha de fora, porque eu sabia que eu tinha facilidade para aprender. Eu sabia que eu aprendia conteúdos rápidos, eu sabia que muitas coisas eram mais difíceis para os meus colegas e pareciam muito naturais para mim. Eu tinha consciência disso, não era uma falsa modéstia, tipo assim, eu não consigo aprender direito, deixa eu fazer de conta isso. Não, eu sabia disso. Eu via, eu percebia, eu inclusive ajudava muito os meus amigos, explicando os conteúdos que eles não entendiam. Eu gostava mesmo de fazer aquilo, de explicar matéria, de ensinar, de encontrar jeitos diferentes de fazer alguém entender alguma coisa. Mas ao mesmo tempo eu não me enxergava exatamente como uma pessoa assim, super inteligente, sabe? Enfim, inteligente de qualquer forma. Eu só achava que eu era... não sei. É muito estranho de explicar. Porque eu tinha, assim, ótimos resultados. Eu participava de Olimpíadas de Química, eu participava de Olimpíadas de Matemática, eu participava de projetos diversos, eu era do teatro, eu fazia apresentações, eu escrevia textos, eu lia textos, eu tinha notas altas, eu mergulhava nas coisas. Quando eu me interessava por alguma coisa, nossa senhora, eu ia até o fundo, até demais, gente. Socorro, socorro. Me salvem de mim mesma. Mas, enfim, junto com tudo isso, vinha uma autocrítica gigantesca. Gigantesca mesmo. E não era nem aquela autocrítica, assim, destrutiva, constante, pelo menos não naquela fase da adolescência. Ela ficou pior em outros momentos da vida, mas ali ainda tinha um lado impulsionador, sabe? Era uma voz interna que dizia, tá bom, mas dava pra fazer melhor. Convenhamos, sempre. Se eu terminava uma apresentação teatral, eu já começava a pensar o que podia ter sido diferente. Se eu recebi o resultado de Olimpíada, eu pensava assim, nossa, mas eu errei aquela questão, mesmo tendo ficando em primeiro lugar, poxa vida, eu errei aquela questão que eu podia ter acertado. Quando eu escrevi alguma coisa, depois queria apagar metade daquilo. Mesmo que depois alguém fosse lá e elogiasse e dissesse assim, nossa, o texto tá super legal. E o mais curioso é que mesmo celebrando as conquistas, porque eu celebrava, eu ficava feliz com as minhas conquistas. Ainda assim, existia essa sensação de insuficiência silenciosa. Como se nunca tudo o que eu fizesse estava completamente pronto. Faz sentido isso? Nada era totalmente brilhante, nada era totalmente merecedor daquele resultado. E aí vinha... Uma parte que é muito importante nessa história é que eu achava que tudo aquilo vinha só e somente só do meu esforço. Eu me enxergava, sim, como uma pessoa extremamente esforçada. Não como alguém que tinha ali alguma inteligência que fosse de alguma utilidade. Eu pensava, eu tento, eu consigo. Simples assim. Na minha cabeça, essa lógica do claro que eu consigo porque é resultado do que eu tento o tempo todo, ela fazia muito sentido e ela tem sentido realmente. Só que eu não percebia que esse esforço estava justamente associado a uma certa facilidade. Eu tentava muito, eu tentava várias coisas, eu errava também, eu deixava de ter resultados sensacionais também. Claro que esses aí foram ficando para trás, mas o ponto é que eu era intensa nas tentativas, eu era intensa nos estudos, eu era intensa nos projetos, eu era intensa nos interesses. Se eu gostava de alguma coisa, eu mergulhava naquilo até o último fio de energia. Então eu realmente acreditava que os resultados eram apenas consequência natural de tudo isso. Não parecia inteligência, parecia insistência, parecia esforço contínuo, parecia alguém que fazia muito e por isso acabava acertando muito também, porque se você tenta 1000 coisas e acerta 10, e aí? O que foram esses 10? Foram só o resultado de 1000 tentativas. E acho que isso também tinha relação com a forma como eu via a inteligência naquela época, né? Porque pra mim, os inteligentes de verdade eram outras pessoas.
E isso é muito simbólico quando eu olho hoje em dia para tudo isso, para o meu passado. Porque muitas dessas pessoas eram homens, meninos da minha sala, colegas de Olimpíadas, amigos que tinham resultados parecidos com os meus, às vezes até piores que os meus, mas que eu olhava para eles, aqueles meninos, assim, nossa, mas ele é genial, nossa, como que ele conseguiu responder essa questão dessa forma, nossa, como que ele conseguiu chegar nesse ponto? Enquanto eu, nossa, eu era só esforçada mesmo. Sabe a diferença? Você percebe a diferença? Eles tinham talento, eu tinha dedicação, eles eram brilhantes e eu ralava. E hoje eu consigo enxergar o quanto isso tem uma camada social profunda, porque as meninas aprendem desde cedo a minimizar a própria inteligência, a caber, a não se mostrar como alguém que consegue alguma coisa a mais. E isso desde muito cedo. A gente aprende a transformar talento em esforço. A gente aprende a transformar facilidade em disciplina, criatividade em um capricho qualquer aí. E isso vai ficando tão enraizado que às vezes a própria mulher não consegue mais enxergar a própria potência. Ela explica tudo como consequência apenas do trabalho duro. E não me entendam mal, gente, o esforço existiu, o trabalho duro realmente estava ali, muito. Mas hoje eu percebo que existia também uma facilidade genuína de associação, de aprendizado, de conexão entre ideias, de criatividade, de profundidade nos interesses. Eu só não tinha repertório para enxergar isso. E sabe o que foi muito legal que aconteceu bem recentemente? Eu encontrei os meus colegas de escola no nosso encontro aí de 25 anos de formados. E eles me falaram, porque eu cheguei para eles e falei assim, nossa gente, eu tinha uma visão tão distorcida de como eu era quando eu era adolescente, porque eu acho que ninguém enxergava, né? Que eu tinha essas e essas características. E aí vários dos meus colegas nessa reunião falaram assim, nossa, mas a gente enxergava assim. A gente via assim, a gente só não falava, porque você acha, né? Adolescente vai ficar falando assim, gente, olha que menino inteligente. Não vai ficar falando adolescente, não vai ficar falando esse tipo de coisa. Mas eles falaram que enxergavam sim, que sabiam que eu sempre fui assim. E que realmente eu tinha uma visão distorcida de mim mesmo, porque eles não tinham essa visão distorcida e sempre souberam que eu era como eu sou e como eu me enxergo hoje em dia. Nossa! Que legal, eu não tinha noção disso. Eu não tinha repertório para enxergar isso, realmente eu não tinha repertório. E tem outra camada ainda mais complicada nisso tudo, que é a tal da meritocracia. Porque eu acreditava fortemente naquilo como única e exclusiva forma de você ganhar na vida. Você devia mostrar que tem mérito e pronto, nenhum outro fator importava. Eu realmente achava que qualquer pessoa podia conseguir qualquer coisa se tentasse o suficiente, porque era assim que eu me organizava diante da minha visão de mundo. Se eu tentei conseguir, então é só tentar, não é verdade? Mas claro, também eu não enxergava todo o esforço por trás de outras pessoas que me permitiam tentar, né? Da minha família, da minha estrutura, de tudo. Não percebia isso naquele momento. E eu não percebia muitas outras coisas importantes também. Porque eu realmente tentava muito, mas tentava coisas que eu tinha chance de alcançar, que eu podia imaginar alcançar. Eu não tentava coisas que não estavam na minha gama de possibilidades. E felizmente tinham muitas coisas que eu poderia tentar. Eu era uma menina de classe baixa, sim, mas ainda assim eu tinha muitas possibilidades que eu nem cogitava sonhar, porque eu estava num meio que me permitia, apesar de minha família sermos de classe baixa, nós estávamos numa escola que era mais de elite, porque eu tinha bolsa, meus pais tinham uma cabeça muito, muito proativa em me dar oportunidades, apesar das limitações, enfim. Outras possibilidades que não estavam ali ao meu alcance, eu nem cogitava sonhar, nem passavam pela minha cabeça. Porque para desejar alguma coisa, primeiro você precisa conseguir enxergar aquela possibilidade como existente. Isso mexe muito comigo hoje, porque eu vejo tantas pessoas brilhantes que nunca chegaram nem perto de determinadas oportunidades, simplesmente porque o mundo mostrou que elas não poderiam ocupar aquele espaço. Então não é só mérito, nunca foi. Existia esforço sim, mas também existiam privilégios invisíveis, existiam limites sociais, questões de gênero, questões econômicas, questões culturais. E talvez uma das coisas mais importantes que aconteceram depois da minha identificação das altas habilidades tenha sido justamente reorganizar essa narrativa dentro de mim. Não para apagar meu esforço, ele existiu e ele foi forte, ele foi muito, ele continua sendo, mas para parar de apagar a minha inteligência também, porque durante muitos anos eu fiz isso sem perceber e fui me anulando aí com algumas relações ao longo da vida.
Eu diminuía minhas facilidades para que elas parecessem mais aceitáveis, mais justificáveis, mais humildes, como se reconhecer a própria inteligência fosse um sinal de arrogância. E talvez muitas mulheres com altas habilidades, talvez não, tenho certeza que muitas mulheres com altas habilidades façam exatamente isso. A gente aprende a se esconder dentro do nosso esforço, porque o esforço ele é permitido, o brilho feminino muitas vezes não. Só se for um brilho de maquiagem, aí esse é super autorizado. Mas outros tipos de brilho, aí já nem é tão permitido assim. E talvez crescer seja justamente isso, aprender a olhar para a própria trajetória e finalmente admitir, tá, talvez eu não fosse só esforçada. E que bom que hoje em dia eu enxergo isso. E que por causa disso eu consiga também tentar facilitar que outras pessoas tenham muitas oportunidades, para que elas possam brilhar, qualquer que seja o nível de esforço, qualquer que seja a situação daquela pessoa, qualquer que seja o perfil daquela pessoa. Eu busco muito facilitar que outras pessoas possam chegar tanto quanto ou mais aquilo que elas têm potencial, que elas possam ter a oportunidade de explorar todo o seu potencial. E isso é lindo, gente, isso é lindo. Eu espero continuar conseguindo fazer isso pelas outras pessoas. Se identificou? Venha, participe com a gente também do nosso canal do YouTube, @Tenho Altas Habilidades, com mais informações no site www.tenhoaltashabilidades.com.br. Até a próxima!